entendendo como receber a bênção de Deus. É preciso entendimento? Sim. Se você não tiver entendimento, não recebe. Vamos palmilhar nesse terreno aí. É um terreno árido, é um terreno dificultoso, mas com certeza será uma bênção para a vida de cada um de vocês. Êxodo capítulo 3. Eu quero ler com vocês alguns trechos, mas vamos ler de forma alternada. Quando lemos de forma alternada, as pessoas têm o costume de não prestarem muita atenção quando o outro está lendo. No caso, eu, não é? As pessoas têm o costume de prestar atenção naquela parte apenas que você está lendo. Não faça isso não, fique atento ao que eu leio também, tá bom? É fundamental para a compreensão da mensagem. Então vamos ler primeiro do versículo 14 até o versículo 18. Eu leio os pares, vocês os ímpares. Amém? Todos encontraram? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. 15. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. 17, a igreja. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiqueis ao Senhor nosso Deus. Vira a página da Bíblia. Agora leremos a partir do capítulo 5, versículo 1 até o 9, ok? Então, a palavra de Deus, até aqui, de forma resumida, ela diz, não é, que Deus falou com Moisés, falou através de Moisés com as tribos de Israel que estavam escravizadas, se revelou a eles. E lá no versículo 12, que eu esqueci de ler com os irmãos, disse Deus assim: e Deus disse: certamente eu serei contigo. Não é? Deus deu uma ordem, mandou que eles fossem debaixo da autoridade dessa ordem, da palavra de Deus, e eles vão, tá bom? Nós vamos ler agora a ida deles até Faraó, cumprindo a ordem de Deus, esperando, obviamente, que Faraó, ele atenda essa ordem de Deus, né? Então, capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2, a igreja. Pulem agora para o versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó
naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, 7, a igreja, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Todos nós o 9, agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Meu Deus, podem tomar assento em nome de Jesus. É importante nós resumirmos o que nós lemos. Deus prometeu uma vitória a Moisés, prometeu uma vitória ao povo de Israel, que estava escravizado, prometeu a libertação do povo. E Deus disse para Moisés, certamente eu irei contigo, não temas, não te espantes, não é? E vocês alcançarão a vitória. Mas nós vimos, nessa segunda leitura da parte do capítulo 5, que a bênção prometida, ela foi obstaculizada por Faraó. Ao invés de uma bênção, como Deus havia prometido, Faraó, por força daquelas palavras que foram dirigidas a ele, que para ele, Faraó, eram palavras desafiadoras, palavras ameaçadoras, palavras assintosas, não é? Faraó se revoltou e, ao invés de obedecer a Deus, ao invés de atender e abençoar o povo de Israel com a liberdade, Faraó resolveu endurecer ainda mais a escravidão. E disse para eles, até agora nós oferecemos a vocês a palha e vocês fabricavam os tijolos. Eu não vou reduzir o número dos tijolos. Vocês serão obrigados a produzirem o mesmo número de tijolos, mas antes deverão ir ao campo colher a palha. Meu Deus! Qual foi o título mesmo da mensagem? Entendendo como alcançar a bênção. Ok? Nós temos aqui, hoje, presente, esse casal. Como é seu nome? É o senhor João, meu xará. E a sua esposa? Maria. Maria é um exemplo dessa pregação. Eles nem sabem, porque eu não combinei com eles isso. Mas eu fiquei sabendo que assim que a irmã Maria marcou o seu batismo, ela quebrou a perna. E ela está no culto hoje. E pessoas de perna íntegra estão em casa. Você está entendendo? Normalmente aconteceria o contrário. Ela poderia estar absolutamente revoltada, não é? Sem entender nada. Poxa, aceitei Jesus naquela igreja. Poxa vida, logo depois de aceitar, combinei com o pastor o meu batismo, já ia começar a frequentar as aulas de batismo e eu quebro a perna. Muitas pessoas no lugar dela não voltariam mais na igreja. Veriam nisso uma razão plausível para se afastarem da igreja, crendo que há alguma coisa de errado com a igreja. E eu louvo a Deus por quê? Porque a nossa irmã Maria, não é Maria, João? Maria. Então, a nossa irmã Maria, ela mesmo nem batizada ainda, ela já teve o discernimento de como deve se entender
como alcançar a bênção de Deus. Coisa que muita gente de muitos anos na igreja não entende até hoje. Não entende até hoje. Não é? É muito comum dentro da igreja, principalmente igreja pentecostal como a nossa, né? Pastora Rose, pegar a pastora Rose como exemplo, vira para uma irmã aqui e diz: irmã, Deus está me revelando que as coisas vão melhorar na sua vida. Deus está me mostrando que o mar está encapelado, mas vai acalmar. E essa necessidade sua de emprego vai cessar, porque Deus vai abrir uma porta. E tudo bem, a irmã vai para casa alegre, né? E continua na sua batalha de alcançar uma porta de emprego. E naquela semana mesmo ela é recusada em mais 2, 3 empregos. É comum a pessoa olhar para trás assim, falar: poxa, aquela igreja estranha, parece uma falsa profecia isso. Pois Deus não mente, é impossível que Deus minta, né? Pois aconteceu imediatamente, a minha busca aconteceu tudo ao contrário da profecia. Aí no mesmo culto, a missionária Rosilane, pegar a Rosilane também, é usada por Deus para se dirigir para uma outra pessoa dentro da própria igreja e ela dizer: olha, Deus está me mostrando que Ele está pagando as suas dívidas. E a pessoa sai daqui glorificando a Deus, aleluia. Quando ela chega em casa, encontra uma nova carta de cobrança da mesma dívida, mais ameaçadora ainda. Bom, qual é o livramento da igreja? É se essas irmãs não conversarem entre si. Porque se elas falarem uma com a outra, sem que seja com a estatura espiritual da irmã Maria, que nem batizada ainda foi, elas podem dizer assim: olha, aquela igreja ali é complicada, hein? Vamos pensar, de repente, ir embora, porque aquele Deus ali é Deus de mentira. Eu escutei a profecia para você, da missionária, da pastora Rose, e cumpriu tudo ao contrário. No dia seguinte, o mar piorou mais ainda, ficou mais ventoso, mais encapelado, meu barco está afundando. Irmã, eu concordo contigo, porque comigo foi a mesma coisa. Eu recebi a profecia da missionária Rosilane, dizendo que Deus estaria abrindo uma porta para pagar as dívidas, e eu chego em casa, tem uma carta de cobrança mais agressiva, ainda mais ameaçadora. Vamos embora daquela igreja. Vocês estão entendendo? O que Deus está querendo dizer? Que cada um de nós tem que aprender na Bíblia, com a palavra dele, a entender como alcançar a bênção. Por que razão? Porque se Deus toma um profeta dentro da igreja para dizer de alguma promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida, lembre-se do seguinte: a Bíblia ensina que mesmo sendo essa pessoa o próprio Jesus, que Deus fale com ele, a primeira coisa que vai acontecer depois da profecia não é aquilo que Deus disse. A primeira coisa que vai acontecer depois da profecia é justamente o contrário. Exemplo. Vamos ao batismo de Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, logo no início, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi batizado. Durante o batismo, ouviu-se uma voz bradando do céu, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava
confirmando, não é, a condição de Jesus ser filho de Deus. Não é? Então, a Bíblia depois diz que, cheio do Espírito Santo, após o batismo, o Espírito de Deus, veja, ele cheio do Espírito Santo, Jesus, aí o Espírito de Deus resolve conduzi-lo ao deserto. E o Espírito de Deus leva-o ao deserto. E chegando no deserto, ele jejuou. Todos vocês sabem que ele jejuou durante 40 dias. Só bebeu água. Não comeu os 40 dias. O diabo está preocupado com o jejum de alguém? Não. Jejuar não intimida Satanás. Jejuar faz bem a você no sentido de te empoderar, te fortalecer, mas não intimida o diabo. Esqueçam essa ideia de que muitos crentes falam, não é? Eu estou jejuando e o diabo, normalmente quando eu começo a jejuar, o diabo se afasta de mim. Mentira, isso não é Bíblia. Isso é superstição. O diabo esperou Jesus completar os 40 dias. Não se intimidou com os 40 dias. Então ele não vai se intimidar com os meus 3 dias de jejum, com os meus 7 dias de jejum, com a minha manhã de jejum domingo aqui. Ele não vai se intimidar. Isso não vai fazer o diabo por si só recuar na minha vida. O jejum, ele te empodera, ele te capacita a você enfrentar Satanás, entre outras coisas. Ok? O jejum serve para mortificar a carne, como o estudo de quarta-feira eu ministrei aqui, não é? Sobre os ofícios expiatórios. Um deles é a mortificação da carne, escravizar a carne. Paulo disse que ele esmurrava o seu próprio corpo para depois de pregar aos outros não fosse reprovado. Lembram do estudo de quarta-feira? Então, o fato é que é muito comum que as pessoas se enganem com relação a isso, achando que o diabo se intimida com o jejum que ela vai fazer. O que vai intimidar o diabo é a maneira com que você vai terminar o jejum. O modo com que você vai terminar o jejum. O que vai intimidar o diabo é aquele jejum ter te fortalecido no espírito, te capacitado, te empoderado a um ponto de você enfrentá-lo. Mas não por si só o jejum intimida Satanás. Nem o de Jesus intimidou. O diabo não deixou de atacá-lo. E o diabo foi atacá-lo, em primeiro lugar, foram 3 ataques de 3 tentações, e o primeiro ataque foi justamente para desafiar Jesus sobre a condição dele ser filho de Deus. Porque Deus havia dito para trás, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pois foi justamente essa palavra de Deus que o diabo tentou Jesus que negasse essa palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aleluia. Você está entendendo? Então, fundamentalmente, é importante você compreender que o diabo, ele enfrentou Jesus no deserto. Jesus enfrentou Satanás no deserto. E nós sabemos que a bênção, ela é oposta, não é? O plano de Deus era fazer com que Jesus
tomasse o domínio de Satanás, como também expliquei aqui na quarta-feira. Por causa de comer, Adão, o primeiro Adão, entregou o domínio que Deus havia dado a ele, entregou a Satanás, descumprindo a voz de Deus que disse para ele: de todas as árvores do jardim tu poderás comer, mas da árvore que está no meio do jardim da ciência do bem e do mal, dessa você vai fazer jejum. Quando ele quebrou o jejum, ele caiu sob maldição, não é? E Jesus no deserto enfrenta Satanás. Jesus, ele é o segundo Adão. Ele vai enfrentar através do jejum, se empoderando por meio do jejum. Esse jejum vai fazer uma obra de empoderamento. Essa obra é tão grande que ele entra no deserto cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, mas quando ele sai do deserto, o capítulo 4 de Lucas diz que ele sai empoderado. Ele sai não só cheio do Espírito Santo, mas cheio do poder, da unção do Espírito Santo. Ok? Ele foi empoderado através daquele jejum. Ele foi empoderado não só através do jejum, mas através do jejum e das vitórias que ele teve de suportar as tentações de Satanás. Vencer Satanás através da palavra de Deus. Está escrito. A palavra de Deus, a lei de Deus, as ordenanças de Deus. Amém. Entenda em nome de Jesus Cristo que ali no deserto, nesse confronto, Jesus ele prevalece contra Satanás. Satanás vem sobre ele e se levanta. Quem se levantou primeiro antes do deserto? Deus. Como se levantou? Para falar com todos que estavam ali, que Jesus era o filho dele. Satanás esperou Deus falar? Esperou. Estava assistindo? Com certeza absoluta. Ouvindo? Com certeza absoluta. Interferiu? Não. Então, primeiro Deus falou, Deus bradou. Está entendendo? João Batista também bradou? Também bradou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu não sou digno de desatar as alparcas dele. Ele vos batiza. Eu vos batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O diabo estava ouvindo? Estava. Interferiu? Não. Estava presente? É possível, creio que sim. Quem mais falou? Jesus também falou. No seu batismo, quando João diz: como tu vens a mim para ser batizado, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus diz para ele: é necessário que se faça assim, para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça por quê? Porque Jesus, ele estava na terra para cumprir a vontade do Pai. Parte da vontade do Pai ele iria cumprir como rei. E como rei ele estava habilitado, porque ele era a descendência da tribo de Judá. Mas o ministério de Jesus não se realizaria apenas na missão de rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não viria como rei para trazer o reino de Deus à terra, pura e simplesmente. Ele se levantaria também como sumo sacerdote da igreja, que ele fundaria. Ele seria o intercessor da igreja, que ele fundaria.
mas ele estava habilitado tão somente para atuar como rei, porque a habilitação vinha pela descendência das tribos reais, da tribo real. A tribo real, a tribo dos reis, das 12 tribos de Israel, era a tribo de Judá. Então ele estava habilitado com essa unção dessa tribo. Mas ele não tinha habilitação da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. Quem é que tinha? João Batista. Porque João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era da tribo, era sacerdote e era da tribo de Levi. João Batista, ao batizar Jesus, ele passa o sacerdócio para Jesus. É por isso que Jesus diz: é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, a justiça que ele fala é a justiça de Deus trazer Jesus à terra para rei, para a missão de rei e para a missão sacerdotal. Se João Batista não o batiza, ele não receberia a unção que estava sobre João Batista, que vinha de seu pai, que vinha dos sacerdotes anteriores a seu pai, da tribo de Levi. Quando ele batiza, ele passa para Jesus. Jesus, então, foi ungido no batismo como sumo sacerdote. Como é que ele poderia oferecer sacrifício como rei? Rei não podia oferecer sacrifício. O único que poderia oferecer sacrifício no Velho Testamento eram os sacerdotes. Como é que ele poderia subir o Gólgota? O Gólgota era um altar do holocausto. Ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como é que ele poderia oferecer o corpo dele em sacrifício no nosso lugar? E ele não é sumo sacerdote. Por isso ele precisou ser batizado por João Batista. Dá para entender? Então, Jesus também falou. O Pai falou. João falou. Jesus falou. O Espírito de Deus agiu sobre Jesus, atuou sobre Jesus e o conduziu. Não pediu para ele ir para o deserto, mandou. Vá para o deserto. O verbo conduzir significa determinar como obrigação. O Espírito de Deus não estava querendo saber a vontade de Jesus, se era ir ou não. Por isso o verbo utilizado ali é conduzir, é o obrigar a ir. E ele foi obrigado a ir. Lembra que Jesus disse que aprendeu a obediência, não é? Porque ele era Deus. Como obedecer? Ali ele obedeceu ao Espírito de Deus. Eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade de meu Pai. E ali o Espírito, que era o Espírito do Pai nele, o mandou ao deserto. E ele foi. A Bíblia é totalmente harmônica. A Bíblia é uma obra musical de uma sinfonia harmônica precisa. Requintada. Requintada. Tudo é de alta harmonia na Bíblia Sagrada. Falou o Pai, falou Jesus, falou João, o Espírito falou também, e ele foi para o deserto. O diabo estava assistindo tudo, interferiu na fala de todos? Não, falou todo mundo. E Jesus estava indo para o deserto para receber uma bênção. Qual é a bênção? A bênção de se transformar no segundo Adão. O segundo Adão, que por meio do jejum que Adão não fez, por meio do jejum, derrotar Satanás, fazendo valer com a expressão, está escrito, a derrota de Satanás. Ele vence Satanás com a palavra de Deus, com as ordenanças de Deus. Aleluia.
ele vence as tentações de Satanás. E ao vencer Satanás, ele retoma o domínio que foi entregue pelo primeiro Adão, porque não jejuou, comendo em hora errada, não jejuou, entregou nas mãos de Satanás. Quem retoma? Jesus retoma. Por meio de quê? Do jejum, no meio do deserto, se encontrando com Satanás. Quando Satanás aparece, entenda, ele já havia praticamente, ele já estava no último dia do jejum. Satanás esperou ele se empoderar ao máximo. Satanás esperou que ele cumprisse toda a ordenança de Deus, toda a ordem do Espírito Santo de Deus. Para aí sim Satanás aparecer. E agora quem vai falar é ele. Não há uma bênção prometida como vitória de Jesus. Há uma bênção prometida. A bênção do domínio restaurado. A bênção dele sair dali, não só cheio do Espírito, mas cheio da unção, cheio do poder de Deus. Você vê que ainda no capítulo 4 de Lucas, quando ele chega na sinagoga, depois que ele vem do deserto, ele pede o livro da lei, ele abre o livro na profecia de Isaías, e ele lê em voz alta aquela profecia. O que dizia a profecia? E o Espírito do Senhor me ungiu para trazer libertação aos cativos, para evangelizar os pobres. E ele lê o texto inteiro e ele fecha o livro e diz: isto hoje se cumpriu. Esse hoje, e significa o quê? Que naquele mesmo dia que ele sai do deserto, a Bíblia diz que ele saiu do deserto empoderado do poder de Deus, da unção de Deus. No mesmo dia ele vai para a sinagoga. E ele brada dizendo: hoje isso se cumpriu. Aleluia. Diante dos vossos olhos, disse Jesus. Ninguém entendeu nada. Nada. Aleluia. Então entenda, aquela bênção ali que ele recebeu, ou aquelas bênçãos que ele recebeu, nos ensinam que, e nós precisamos entender esse ensino. Essa é a base da mensagem hoje de manhã. Entender que depois que Deus fala, depois que Deus te promete uma bênção, a primeira coisa que vai acontecer não é a bênção. A primeira coisa que vai acontecer é Satanás se levantar contra a tua bênção. Isso a irmã Maria entendeu. E nem batizada nas águas ela é. Por isso ela está aqui. A maioria dos crentes não entendem isso. Não entendem. Ficam confusos. Meu Deus! Eu recebi uma palavra de Deus, de uma mulher de Deus, com vida no altar, dizendo que a partir dali Deus pagaria minhas dívidas, que tudo se resolveria. E quando eu chego em casa, tem uma carta ameaçadora. É porque a pessoa não entende como alcançar a bênção. Ela acha que após Deus falar, a primeira coisa que vai acontecer é o que Deus falou. Não! Eu vim aqui esta manhã para te dizer, não! Não é assim.
Deus não disse para Moisés: vai, e eu sou contigo. Ele obedeceu. É possível que Moisés tenha falado: é fácil, Deus está comigo. Vou chegar lá, falar meia dúzia de palavras para Faraó, ele vai abaixar a cabeça, e eu vou receber a vitória e vou tirar o povo de Israel. Não! O diabo vai se levantar. A primeira coisa que acontece depois que você recebe uma profecia de Deus, depois que você tem um sonho, onde Deus te revela uma vitória, a primeira coisa que acontece não é o cumprimento do sonho, não é o cumprimento da palavra de Deus. A primeira coisa que acontece é o diabo dizer: cheguei. Estou aqui. Vim para atrapalhar. Pastor, estou apavorada. O que eu faço? Resiste ao diabo. O que Jesus fez? Resistiu ao diabo. O que você vai fazer? Resistir ao diabo. Aleluia. O que diz Tiago? Tiago diz no livro dele: sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí está como você tem que escutar quando Deus profetizar através de um vaso dele na casa de Deus. Você tem que ter maturidade, inteligência, conhecimento da palavra suficiente para dizer: opa, isso não vai acontecer de imediato. Vou me preparar para resistir ao diabo, porque eu sei que ele vai se pôr de pé. Se ele se colocou de pé contra Jesus, comigo não vai ser diferente. É nesse ponto que os crentes ou são maduros ou são bebês. Se você é um crente bebê, tu não para em igreja nenhuma. Para cada igreja de Deus que você foi e Deus bradar alguma profecia, algum sonho, alguma palavra, você, como bebê, não vai ter a bênção nunca. Porque o diabo vai se levantar e você vai mudar de igreja. Eu conheço gente, eu sou pastor aqui na Barra há 30 anos. Nesses 30 anos, eu conheço pelo menos uns 50 crentes que já passaram por 50 igrejas aqui dentro. Porque são bebês. Não querem amadurecer. Querem leitinho adoçado na boquinha com mamadeira, chupetinha. Eles nunca estão preparados para resistir ao diabo. Eles confiam piamente na palavra de Deus e creem que quando for palavra de Deus de verdade, aquilo se cumpre já. Bebê. Crentinho chupeta. Condenado a mudar de igreja semanalmente ou mensalmente. Não para em lugar nenhum. Porque eles não são maduros para compreender a palavra. Não amam a palavra. Não querem estudar a palavra. Não querem viver a palavra, internalizar a palavra e se pautar na palavra. Eles não compreendem que o próprio Jesus teve que defender a palavra de Deus. E olha o que eu vou te dizer, está preparado para mergulhar mais fundo? Ele teve que defender a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Pastor, não me enlouquece, eu preciso ir para casa. Como assim? Veja. Satanás vira para Jesus e diz para Jesus assim: pula do pináculo do templo
porque está escrito. Satanás falando, agora é Satanás pregando para Jesus. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Tem alguma mentira? Não. Pura verdade, está lá escrito. Qual é o problema? O problema é que Jesus é sábio. E na sua sabedoria, ele percebeu que Satanás deu uma aplicação fraudulenta a um texto preciso da palavra de Deus. Você está entendendo? Qual é a defesa que o bebê tem? Não tem. Não tem. Por isso que Deus diz em Oséias, meu povo morre, meu povo é destruído por falta de conhecimento. O bebê não tem conhecimento. Ele não tem como se defender de um diabo que usa a palavra de Deus. Ele enlouquece. A palavra de Deus, eu tenho que pular, eu tenho que pular. Ele tem razão, ele está falando na palavra de Deus. Jesus falou, tu está dando a aplicação errada, seu falsificador. A palavra é essa, mas a aplicação está fora do contexto. A palavra de Deus para o que tu me pede, pula do templo. Sabe qual é? A precisa, a aplicação correta, exata, perfeita. Aprende Satanás a aula. Jesus falando para Satanás, tá? Estou falando com vocês, mas Jesus falando para Satanás. Eu estou apenas criando aqui uma encenação para te materializar melhor no teu raciocínio. Ele diz, aprende Satanás, a aplicação correta. Não tentarás a teu Deus. Você veja que Jesus está o quê? Ele está usando a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Mas que palavra de Deus? A palavra de Deus falsificada. A palavra de Deus cujo texto literal é verdadeiro, mas a aplicação é fraudulenta. Você quer ver uma palavra de Deus com aplicação fraudulenta? A palavra de Deus em Timóteo diz assim, que é da vontade de Deus a salvação de todos os homens. Há pastores renomados, homens com milhões de seguidores na internet, que falsificam tão bem falsificada a palavra de Deus que enganam os milhões. Fazem milhões de seguidores. Eles, mesmo lendo isso, eles conseguem pregar que Jesus morreu na cruz só pelos cristãos. Não morreu pelos pecadores. Não vou citar nome aqui, mas são famosos. E isso passa batido no meio dos crentes. O camarada abraça aquele pensamento. Se esse camarada estivesse ali na tentação de Jesus, ele ia olhar assim e falar, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Está me mandando pular daqui, vou pular. Por que não vou pular? A palavra está dizendo que ele vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. Fraude, engodo, ardil, artifício de linguagem. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não é o mundo cristão, é o mundo. O mundo daqueles que estão fora do Evangelho. Deus amou os perdidos.
Amar o mundo é amar os perdidos. Deus não esperou para nos amar depois que nós aceitamos Jesus. Ele nos amou para nos capacitar a escolhermos por Ele, recebê-lo. Cuidado com os falsificadores. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias apareceriam obreiros fraudulentos, falsos doutores, falsos mestres. E as pessoas com comichão nos ouvidos, querendo ouvir os falsos mestres. Tomem muito cuidado. Eu sempre digo aqui, seja uma igreja bereana. Ainda que seja eu pregando aqui, ou outro qualquer pastor, fiscaliza com a palavra de Deus. Veja o perigo. Jesus teve que usar a palavra de Deus contra a palavra de Deus. Mas como assim? Como assim? Ele teve que usar contra a aplicação falsa da palavra de Deus. A aplicação equivocada, errada, fraudulenta. Olha o perigo que nós corremos. Aleluia. Precisamos restaurar o evangelho. Está escrito. Está escrito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos compreender que você recebeu um sonho da parte de Deus, um sonho de vitória, um sonho que você acorde feliz. Dentro do sonho veio o pacote de uma promessa de Deus. Ei, acorde, não seja bebê, chupetinha, seja maduro. Saiba que a primeira coisa que vai acontecer é o diabo se levantar contra você, ou na tua casa, ou na igreja, ou na rua. Se prepare. Só os maduros têm essa compreensão. Veja quanta resistência. Eu não li todos os capítulos porque não faz sentido isso. Você já conhece a história da libertação do povo de Israel do Egito. Mas quantas pragas Deus teve que lançar porque o coração de Faraó endurecia. Porque ele tinha ódio daquele povo. Era o império da época. Entenda em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que levantou-se depois da promessa de Deus para Moisés não foi o cumprimento da promessa. A primeira coisa que levantou-se foi Faraó. Faraó simboliza quem? O diabo. Ele simboliza o diabo, o Deus desse mundo, o Deus desse século. Então seja maduro quando você ouvir uma profecia. Não fique como bebê indo para casa achando que aquilo pode acontecer na mesma hora, pode. Mas na maioria das vezes não acontece, porque o diabo, ele foi vencido, derrotado, mas ele não está morto. Ele ainda está operante. Os demônios foram vencidos e derrotados, mas não foram mortos. Não foram lançados ainda. Não chegou o tempo deles serem lançados no lago de fogo e enxofre. Eles ainda estão vivos e operantes na terra. Então tenha maturidade para compreender que é necessário que você tenha um posicionamento. Qual é o posicionamento que você tem que ter após receber uma promessa de Deus? Saber que você vai ter que resistir ao diabo. Saber que a primeira coisa que vai acontecer é ele pôr-se de pé contra você. Mas por que, pastor? Por que o diabo tem que pôr-se de pé contra mim? É o método de Deus operar. É o método mais comum. Abre a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 3.
Esse é um dos versículos mais importantes para o cristão na vida dele. Quem pode ler em voz alta? Fala sobre as nuvens negras, as nuvens pretas. Você já viu chover com nuvem branca? É muito raro, né? A não ser que tenha um sol por trás escaldante, pode ser que a nuvem branca dê alguma aguinha. Mas a chuva torrencial, ela é produzida por nuvens pretas. Alguns chamam essas nuvens de cúmulos nimbus. Elas derrubam até avião. São as nuvens mais temidas pelos pilotos de aeronave. Cúmulos nimbus, aquelas nuvens pretas. Quando você vê uma nuvem enegrecida, você saiba que a chuva está para ser derramada. Chuva na Bíblia é metáfora de quê? De bênçãos. A chuva irriga a terra. Não fosse a chuva, nós não teríamos como comer hortaliças, vegetais de nenhum tipo. 99% da nossa alimentação depende da chuva. Se não tem chuva, não tem hortaliça nem para o boi comer. Se não tem boi comendo hortaliça, não tem boi, porque ele morre. Então tu não come carne também. Depende de água. Se não tem chuva, vai tirar água da onde? Seca rio. Vai tirar água salgada do mar para irrigar a terra. Entenda em nome de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, quem é que pode ler em voz alta para aquele que não tem Bíblia acompanhar? 11:3. Estando a nuvem cheia. Alguém tem a tradução que fale preta, negra? Tem não? Bom, mas cheia já está entendendo. Estando a nuvem negra, cheia. Ok? Não precisa ler sul e norte não. Basta só a primeira parte. Estando a nuvem cheia. Então ela está cheia de quê? Ela está cheia de água, está cheia de chuva. Vai chover daqui a pouco. Lembra do Monte Carmelo? Elias falou o que para Geazi? Geazi, enquanto eu estou orando aqui, vai lá olhar para o Oriente. Vê se há algum sinal de chuva. Porque Deus falou com Elias, falou, Elias, ó, eu atendi a tua oração quando você disse para Acabe que não ia chover enquanto tu não voltasse a orar. E já tem 3 anos que tu não fez a oração para voltar a chuva. Então, eu só posso botar a chuva mediante a tua oração. Eu quero validar a tua oração, a tua palavra. Vai orar, porque senão vai morrer muita gente. Já são 3 anos sem chuva. Os rios estavam secando. Lembra que ele estava no rio lá de Querite? E o rio secou. Deus falou, vai para a viúva. Depois Deus falou, agora vai para o Carmelo para orar, porque senão vai morrer muita gente. Na última oração dele, ele parou de orar no momento que Geazi falou, e aí Geazi? Ele perguntou a Geazi, e aí Geazi, o que é que tu viu? A nuvem está cheia? Tem uma nuvem lá, tem um formato da mão de um homem. Ele falou, corre! Não tinha chuva não tinha nuvem há 3 anos. Apareceu a nuvem. Nuvem é sinal de chuva. E nuvem cheia é sinal de chuva imediata, rápida. É promessa de Deus que está vindo. Está vindo a galope. Está vindo correndo. Dá para entender? Aleluia. Então a nuvem tem que estar cheia.
Mas para a nuvem estar cheia, ela vem acompanhada com o quê? Trovão. Quem aqui tem medo de trovão? Todos. É só os corajosos levantaram a mão. Todos têm medo de trovão. Todos têm medo de raios. Todos. Ah, eu não tenho. Não tenho se eu estiver debaixo de um concreto. Não é verdade? A nuvem cheia, ela jorra trovões, ela jorra raios. Aleluia. Ela é uma nuvem assustadora. As pessoas não se preparam para enfrentarem a nuvem cheia. O crente jejuno, neófito, bebezinho, chupeta, ele não tem maturidade para se preparar por conhecimento para enfrentar a nuvem cheia. Ele não consegue enxergar que a nuvem cheia é o cumprimento justamente da palavra de Deus, da promessa de Deus. A nuvem cheia é sinal de que a promessa vai se cumprir. Satanás, ele se põe de pé imediatamente após Deus fazer uma promessa para você. Por quê? Porque ele sabe que Deus agora vai preparar a nuvem negra. Ele sabe que Deus vai preparar a nuvem cheia para jorrar a bênção na tua vida. Então a oportunidade que ele tem é agora, é antes da nuvem negra. Aleluia. O problema é que a nuvem negra mete medo. Ela apronta conosco. E ao invés de olharmos para ela como bênção, vitória, nós olhamos como problema. Como assim, pastor? Lembra daquela irmã que recebeu a profecia de que as dívidas seriam pagas? O que aconteceu imediatamente? O céu escureceu. Piorou. Começaram a chegar cartas de cobrança com ameaças terríveis. O que está acontecendo? A nuvem está ficando preta. Não é para você se apavorar. Essa nuvem preta vai produzir a chuva. Mas ela causa pânico, ela causa medo. A pessoa estava com a promessa de Deus de casar. Ela estava noiva. E durante todo o noivado ela sonhava com o casamento. Recebeu a promessa por meio de um vaso na igreja. No dia seguinte o noivo desaparece. O que aconteceu? Ela perdeu a bênção? Não. Não. Isso é sinal de que o diabo se pôs de pé. Isso é sinal de que a nuvem está ficando negra. Alegre-se, que o noivo desapareceu. Tem fé para se alegrar que o noivo desapareceu? A maioria não tem fé para se alegrar. Porque não tem entendimento de que aquilo é um sinal da nuvem negra. E que a nuvem negra traz a chuva, traz o casamento. Por que o cara... aconteceu alguma coisa com ele, não se sabe o que é. Não pense mal, pense bem. Deus diz na Bíblia: bem sei eu os pensamentos que penso a respeito de vós, que são pensamentos de bem, de paz. Você tem que ser igual. Você não pode ser a pessoa destrambelhada que agora já está pensando: ah, ele me largou, eu vou largar Jesus, largo a igreja, não tem profecia, não tem nada, não creio mais em nada. Para de ser destrambelhado. Isso entristece o Espírito de Deus. Responda à nuvem negra com fé.
É hora de você orar. É hora de você jejuar. É hora de você resistir ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de dizer isso, o que é que a Bíblia diz? Esqueceram? Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus. Ou seja, o sujeitai-vos vem na frente do resistir. Ninguém resiste se não se sujeita a Deus. Ninguém resiste sem se sujeitar a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Me sujeitando à palavra de Deus, dando cumprimento à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está indo ao contrário dos fatos que estão acontecendo. Ô, chupetinha, Satanás levantou-se. A nuvem negra está se aproximando e ele desesperou. É a oportunidade que ele tem agora, é tu não ter fé na palavra de Deus. A oportunidade que ele tem agora é tu não crer que essa nuvem negra não veio para te matar. Ela veio para realizar o teu sonho. Ela está carregada de chuva. Chuvas. Chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, né, Senhor? Na hora da prática, não tem fé. Como é que vai cantar o hino? Você não quer casar? Quero, mas ele foi embora. Mas ele foi porque o diabo ele foi impelido pelo diabo a ir embora. Mas ele vai voltar. A Bíblia diz que o teu inimigo, vou chamar de inimigo, vem por um caminho contra você. E a Bíblia diz que por 7 ele vai fugir de você. Então, espere na presença de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Se sujeite debaixo da mão poderosa de Deus. Deus não prometeu? Prometeu. Então, é impossível que Deus minta. Ele vai cumprir. Agora, o diabo está fazendo o papel de diabo. Qual é o papel dele? Se opor à bênção. Se opor à tua vitória. Se opor ao cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Não é hora de você se desesperar, sair correndo, largar a igreja, chutar tudo na tua vida, dar lugar à carne, o temperamento, arrancar os cabelos, arrancar a peruca. Não dá. Não dá para reagir dessa maneira. O meu justo viverá da fé. Aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. É aí que muita gente vê esse versículo cumprindo na sua vida. A bênção foi embora. Foi embora por quê? Deus deixou embora. Deixou Satanás levar. Por quê? Não agiu com fé. Não se sujeitou à minha poderosa mão. Não creu na minha promessa. Se assustou com o relâmpago. Se assustou com o trovão. Se assustou com a nuvem negra. Não resistiu ao diabo. Deus nunca disse na Bíblia: resistir ao diabo e pode ser que ele saia da tua vida. Não. Pode ser que ele fuja de você. Não. Ele diz: e ele fugirá. É futuro do presente, do indicativo. Ele fugirá de você. É Deus que está garantindo que ele fugirá. Então não sejam neófitos, não sejam jejunos, não sejam infantis jamais em relação à palavra, à promessa de Deus na tua vida. Não seja infantil em relação a como você tem que se comportar para tomar posse da tua vitória. Se o céu enegrecer, não dê vitória a Satanás usando a falta de fé. Ao contrário, sujeite-se ao Senhor. Esteja sujeita à palavra de Deus. Confia no Senhor. Por que o diabo se levanta? Quem é que sabe?
que ele se levanta? Porque ele não acredita na tua fé. Ele não acredita na tua fé. Deus acredita, porque Deus comprometeu a palavra dele contigo. Então Deus fez a sua parte. A parte da aliança, Deus cumpriu. Agora vem a tua parte. Ele, Deus, está crendo que você tem fé. E que você tem condições de botar a fé em prática. Porque Deus não tem palavra ociosa, tem? Seria uma palavra de Deus ociosa ele fazer uma promessa para uma pessoa que ele já sabe que aquela pessoa não tem fé. Então Deus não tem palavra ociosa. Deus não tem promessa ociosa. Se Deus fez uma promessa para você, e Ele não é um Deus que tem a palavra ociosa, então é porque Ele vê que você tem condições de dar cumprimento à tua fé. A tua fé sobre a promessa dEle, plantada sobre a palavra dEle, e não recuar. Mas quem não tem isso é o diabo. O diabo, ao contrário, ele acredita o oposto. Ele acredita que ele vai se lançar contra você. Ele acredita que Deus vai enegrecer a nuvem. E ele vai botar a nuvem horrorosa, perigosa, cheia de relâmpago. Deu para entender? Cheia de trovões para te assustar. E ele crê que você vai recuar. Que você não vai se sujeitar. Você não vai resistir ao diabo. Você vai entregar os pontos. Jesus entregou os pontos? Não. Jesus venceu todas as tentações. E qual foi o resultado? O resultado é que ele saiu dali para dizer: e Deus me ungiu com unção. Unção é poder. Deus derramou seu poder sobre a minha vida. Ele não tinha entrado com poder no deserto, mas ele saiu do deserto com poder. Por quê? Por causa da fé na palavra de Deus. Por causa da fé na promessa de Deus, nas palavras de Deus. Ele venceu Satanás. Ele resistiu ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Com a palavra de Deus. Todo pensamento contrário, negativo, sai da minha mente agora. Todo pensamento de incredulidade eu amarro agora. Em nome de Jesus. Eu não recebo, cancelo, anulo toda mentalidade de escassez. Toda mentalidade de derrota. Na autoridade do nome de Jesus. A poder, não dá para entender como você tem que prevalecer pelo falar, confessar, decretar, profetizar. Deus disse o que para Tomé? Ah, Tomé, toca aqui. Tocou, né, Tomé? Agora tu crê? Deus não te quer com essa fé. A fé que não é fé. Crê porque tocou. Crê porque vê. Deus não te quer com essa fé. Deus quer que você tenha a mesma fé que ele teve. Quando não havia luz, ele abriu a boca e disse: haja luz. Por isso a Bíblia diz no grego: tenha a fé de Deus. Não é simplesmente em Deus, de Deus. A mesma fé dele, do mesmo modo dele. Aleluia. No teu falar está a vida e está a morte. Estão no teu falar. Está a bênção e a maldição. Você vai resistir ao diabo confessando a palavra de Deus. Dizendo que você crê na palavra de Deus. Você crê na profeta. Você crê no homem de Deus. Você crê que foi Deus que te deu aquele sonho daquela vitória. Um dia antes de eu encontrar a Vera e tropeçar nela no fórum,
Deus me deu ela em sonho e me mostrou eu andando de mão dada com ela numa estrada que não tinha fim. Eu disse a ela no dia seguinte, ela falou assim: que cantada ruim, hein? Tá mal de cantada. Eu falei: não é cantada. Foi Deus. E você sabe, houve muito problema entre eu e ela durante um tempo. E aquele sonho balizou todas as minhas decisões, toda a forma com que eu a enxergava, tudo foi balizado por aquele sonho. Porque eu criei que foi a mensagem de Deus para mim. Você está entendendo? O diabo se levantou, nossa, para chamar ela de serpente na minha vida. Diaba na minha vida. Ó, na minha orelha aqui, ó. O diabo bradou. Profetas usados pelo diabo bradando. Mas Deus tinha me dado o sonho. E eu criei que aquele sonho fosse de Deus. Já são quase 40 anos juntos. Deu para entender? Então você tem que crer na palavra que foi dada a você. Seja por meio das profetas, seja por meio do sonho, você tem que crer. É a tua chance de receber a tua vitória. Se não crer, você deu a tua vitória para Satanás. Fica de pé em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Antes de resistir ao diabo, o que você tem que fazer? Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus, né? Sujeitai-vos à palavra de Deus. Creia. Aleluia. Pai, te damos graças em nome de Jesus Cristo, Senhor, por esta mensagem para os teus filhos nessa manhã, Pai. Senhor, eu não ia pregar essa mensagem, mas o que eu vou dizer aqui, vou dizer como testemunho para os teus filhos. O teu Espírito me importunou a noite inteira, Pai, que era essa a palavra, Pai. A noite inteira, Senhor. Todas as vezes que tu me acordava de noite, vinha a mensagem inteirinha na minha mente, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. É porque tu tem um propósito com as pessoas nessa manhã aqui, Pai. Eles foram escolhidos, selecionados para estarem aqui de manhã por causa também dessa mensagem. Envia essa mensagem na vida deles, porque eu creio profundamente que esse foi o teu propósito que se cumpriu nesta manhã, Pai. Abençoa o deitar dos teus filhos. Abençoa o caminhar. Abençoa a maturidade dos teus filhos. Não deixa ninguém aqui, Pai, ser transformado pelo diabo num crente chupeta, num crente bebê, Senhor. Num crente desorientado, Senhor. Pulando de igreja em igreja, meu Pai, como um louco, desvairado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda que eles sejam como árvores, como diz o Salmo 1, árvores frondosas, cujas raízes são profundas, Pai. As raízes estão fincadas junto a ribeiros de águas. São raízes, Pai, bem irrigadas de água, de vida, Pai. Assim sejam cada um deles uma árvore frondosa nessa terra. Que eles possam produzir frutos. Que muitas pessoas na vida deles venham a comer, se alimentar desses frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. De cada uma dessas árvores que estão aqui, Senhor. Todas árvores frondosas. Cheios, meu Pai, de vida. Cheias de discernimento do Espírito. Cheias de entendimento da Tua palavra. Cheias de conhecimento de Ti, Pai. Assim eu abençoo essa igreja, Pai. Abençoo cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança. Abençoo, meu Pai, cada ancião. Abençoo a irmã Maria, Senhor, que não se envergonhou de Ti. Teve maturidade numa hora difícil de ter maturidade, Pai. Fiquei tão feliz de vê-la ali sentado quando eu cheguei, Pai. Eu lembrei da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus,
por onde a irmã Maria vá nessa terra, com seu esposo João, ela seja um instrumento vivo desta pregação. Ela possa testemunhar em qualquer lugar do mundo, Senhor, como instrumento vivo do cumprimento desta palavra, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo o coração, a alma, o espírito dos teus filhos, Senhor. Eu abençoo, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos agora. Toma os dízimos e ofertas, Pai, para o sustento da tua casa. Amanhã é dia de pagá-lo.